Vamos lá, temos os números agora aqui no telão. Para presidente, até o momento, com 66,87% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro ainda lidera, com 50,01%. E Lula do PT tem 49,99%, ou seja, a diferença é de 0,02. Vamos lá, só para a gente mudar. Virou o dado agora. Tivemos essa virada que estava se desenhando pela apuração de alguns estados onde Lula tinha mais votos. 67,76% das urnas apuradas. Nesse momento, Lula tem 50,01%, inverteu o percentual, né? E Jair Bolsonaro do PL com 49,99%. Às 19 horas e 57 minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de 4 anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. Acaba de ser cravado, então, pelo TSE. Isso, Lula retornará para um novo mandato à frente da presidência. Janeiro de 2022. Jair Bolsonaro tinha seu aparelho golpista em marcha em pleno ano eleitoral. Estava evidente que o principal antagonista seria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O Supremo Tribunal Federal considerou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito e imparcial em todas as sentenças proferidas contra Lula e as cancelou. Pela primeira vez na história, um presidente incumbente, ou seja, no exercício do cargo, enfrentaria um ex-presidente da República. Porém, como anteviu o filósofo Marcos Nobre na entrevista publicada pelo jornal Folha de São Paulo, no dia 6 de setembro de 2021, e rememorada no primeiro episódio dessa reportagem em podcast, disputar a eleição era apenas parte da estratégia de Bolsonaro. Ele seguia firme no propósito de dar o golpe. Para Nobre, um cenário de exaurimento dos recursos democráticos o conservaria no poder, ainda que sendo títere de um dispositivo militar que o desprezava. Esse dispositivo militar golpista não podia renunciar à popularidade conquistada por Jair Bolsonaro numa opinião pública fraturada pelo discurso de ódio e pelo maniqueísmo. Em 1º de abril de 2022, o general Walter Braga Neto foi obrigado pelo calendário e pelas leis eleitorais a deixar o Ministério da Defesa. Era candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro. Em seu lugar na pasta, deixou o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Marco Antônio Freire Gomes, um general das Forças Especiais e com fama de linha dura, virou o comandante-geral do Exército. Antes de assumir o comando-geral do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira pediu uma conversa privada com o procurador-geral Augusto Aras. Queria ouvi-lo acerca de prós e contras da mudança de cargo. Eu, se fosse você, não aceitaria. General, o país vai precisar muito de sua firmeza nesse ano. O senhor sabe do que estou falando. Tudo aquilo que vimos e passamos juntos no ano passado, passaremos esse ano de novo. Qual o seu projeto de vida? Procurador, nós militares não temos grandes ambições, projeto de vida, para quando estamos fora dos quartéis. Quando a gente passa a reserva como general de exército,
Pode até trabalhar em alguma coisa ou outra, mas significa que chegamos ao topo da carreira, a qual nos dedicamos a vida toda. O que resta? Nada. É vestir o pijama e cuidar dos netos. O comandante-geral tem tropas abaixo de si e é a autoridade máxima de todo o exército, a cujos princípios tem de ser leal. O ministro da Defesa tem de ser leal ao presidente da República. A conversa acabou sem que Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira dissesse qual decisão tomaria. Dias depois, Aras foi informado dela. Assumiria o Ministério da Defesa. A relevância da troca não era sutil para as pretensões de Bolsonaro. Ele insistia em lançar no ar desconfianças indecorosas e falsas que disseminavam dúvidas sobre a segurança e a imparcialidade das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro. Em maio de 2022, pouco mais de um mês depois da troca de comando no Exército, com a intenção de checar se havia novos riscos de ruptura democrática, como houve em 2021, Augusto Aras reuniu-se informalmente com os comandantes das 3 forças militares. Em paralelo, chamou o ex-corregedor-geral do Ministério Público Militar, Marcelo Weitzel, para trocar ideias sobre a conjuntura. Humberto Jacques de Medeiros não era mais vice-procurador-geral da República. Weitzel disse ao PGR que era prudente tomar de novo o pulso das PMs em todos os estados e no Distrito Federal. E caiu na estrada para encontros pessoais e formais com os comandantes gerais de todas as polícias militares e com os procuradores gerais de justiça. Haveria algum risco de atendimento de convites à rebelião, como houve no ano anterior, em 2021? Trapaça, a saga do jornalismo na política. Temporada 2, Os Golpes do Bufão. Uma reportagem em podcast de Luiz Costa Pinto, em parceria com a Tímpano Áudio Design, em 5 episódios baseados no livro O Procurador, de Luiz Costa Pinto. Este é o episódio de número 3 desta temporada de Trapaça. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, sugiro que pare, volte e ouça nossa reportagem a partir do episódio 1. – 5 de julho de 2022. Jair Bolsonaro convocou 18 ministros, 4 secretários executivos de ministérios, os comandantes do Exército e da Aeronáutica, o deputado federal Felipe Barros e o secretário-geral do Comando da Marinha, além de 2 assessores especiais e o candidato a vice-presidente Walter Braga Neto. O PL, partido deles, já tinha formalizado em convenção a chapa com o ex-capitão Bolsonaro, candidato à reeleição, e o ex-general Braga Neto como vice. Rapidamente, a história eternizaria aquilo ali como a reunião do golpe. Ela ocorreu no Salão Leste do Palácio do Planalto. Não constava da agenda oficial do então presidente da República. Começou às 8h30 da manhã e imortalizou a conspiração tosca de Bolsonaro e de sua turma de aloprados contra a Constituição e o Estado Democrático. Foi tudo gravado. A gravação foi feita por funcionários palacianos, atendendo à ordem do próprio presidente, que depois negou a determinação e mentiu à justiça. Quando depois, para a primeira turma do STF, no inquérito do golpe de 8 de janeiro de 2023, Bolsonaro disse que se tratava de uma gravação clandestina.
O vídeo com a íntegra daquela reunião de golpistas estava no laptop de uso pessoal de Mauro Cid. O computador foi apreendido quando o ex-ajudante de ordens da presidência foi preso, acusado de tentar ocultar joias do patrimônio público, vender relógios presenteados pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita e atuar ativamente para falsificar a carteira de vacinação da família do então presidente, a dele mesmo e a da filha. Prepare-se. Vamos ouvir aqui uma compilação de trechos absurdos de uma reunião indecorosa que jamais podia ter ocorrido, muito menos dentro do Palácio do Planalto e liderada por um presidente da República. Tendo ocorrido, graças a Deus, que estava acima de tudo e de todos, foi gravada. Porque se apenas contássemos algo sobre ela, sem gravação, pareceria mentira. Nesse primeiro áudio, Bolsonaro conversa informalmente com sua plateia, que são ministros, enquanto aguarda alguns deputados que estavam atrasados. E a gente vê que o Datafolha continua mantendo a posição de 45% e por vezes falando que o Lula ganha no primeiro turno. Eu acho que ele ganha sim. As pesquisas estão exatamente certas, de acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE. Ou seja, o presidente da República falava a seus ministros, sem contestação, que o Tribunal Superior Eleitoral fraudava as urnas eletrônicas, engravidando-as com percentuais de votação que seriam passados ou citados pelo Datafolha, a empresa de pesquisa mais tradicional do país. E tem gente que não quer enxergar o que está acontecendo. O que não quer enxergar? Tá a notícia hoje na imprensa, o Fachin assinou um acordo aí com outros países para vir fiscalizar a eleição. Olha, com todo respeito a todos vocês aqui, vocês agora, ir fiscalizar eleições, a minha avó, o João Castor, o Marciano, não vai descobrir nada. É tudo perfumaria. É como aquela pessoa que se maquia muito bem para se parecer bonita, né? Mas se der uma chuvinha, vai tudo por terra. Porra, pessoal, presta atenção. Eu vejo um general chorando na minha frente. Puta que pariu! Puta que pariu! Será que ninguém sabe o que aconteceu na polícia? Por questões políticas, o Evo Morales fugiu de lá, abandonou o cargo, foi para a Argentina. Ficou longe da Argentina, fazendo campanha, né? A turma dele voltou. A Janine Neves, ela tinha uma escala para assumir. Igual eu disse, se eu morrer, assume o Mourão, se o Mourão morrer, assume o Lira, se eu morrer, assume lá o Pacheco. E foi na escala. E a Janine assumiu. E depois ela perdeu numa eleição. Não sei se teve fraude, não sei. Tá? Perdeu a eleição, não interessa. Ela já pegou uma preventiva. Cumpriu um ano de preventiva. Eu tive com ela uma vez. Tentou suicídio 2 vezes. E foi condenado no ano passado a 10 anos de cadeia. Juntamente com o ministro da Defesa, juntamente com o chefe de polícia, acusação. Atos antidemocráticos. Porque eu não devia assumir. Ou se assumir, tinha que ter marcado a eleição 2 anos depois. Eu morro hoje, o Mourão tem que marcar a eleição para o mês que vem, e não para outubro. Nesse trecho, dando o exemplo da Bolívia, onde a ex-presidente Jeanine Áñez, que assumiu o cargo na esteira de um golpe de Estado, perdeu a reeleição, tentou dar um outro golpe de Estado, foi deposta, presa e condenada a 10 anos de cadeia, Bolsonaro se lamenta para seus ministros e comandantes militares que a Constituição brasileira obrigaria o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que não estava ali e nem havia sido convidado para a reunião, a manter as eleições de outubro, dali a 3 meses. Sigamos ouvindo o converscote golpista, porque além de histórico, ele foi engraçado também, foi patético. Nós vamos esperar chegar 23, 24, para se fuder. Por que não tiver providência lá atrás? E não é providência de força, não, caralho.
Não é dar tiro, ó, Paulo Sérgio, vou botar a tropa na rua, colocar fogo, aí, não é isso, porra. Daqui para frente, eu quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se o ministro não quiser falar, vai ter que falar para mim. Por que ele não quer falar? Se apresentar onde eu estou errado, bom. Agora, se não tiver argumento para me demover o que eu vou mostrar, não vou querer papo com esse ministro. Está no lugar errado. Se está achando que eu vou ter 70% dos votos e vou ganhar como ganhei em 2018, está no lugar errado. Aqui não tem ninguém com QI nem dinâmica aqui dentro. Como você ouviu, 3 meses antes da eleição de 2022, na cabeça de Bolsonaro, falando diretamente com seu ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, já existia a possibilidade de se disseminar a baderna nas ruas caso ele não tivesse maioria eleitoral. E ele mesmo dizia que não a teria, sabia daquilo. Vou fazer, já acertei com o Xermon para falar com a França. Quinta-feira eu vou reunir metade dos embaixadores namorados, semana que vem outra metade. Porque os caras estão preparando tudo, pô. Por mim, era no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita que em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes, alguém acredita? Secretário, levanta o braço. Acredita que são pessoas isentas, estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição, de tudo que estão vendo acontecer? Essa cadeira aqui é uma cagada, está comigo uma cagada, e vou explicar a cagada. Não vai ter uma cagada dessa Brasil, cagada no bem, deixa bem claro. Como é que eu ganho uma eleição? Fudido como eu, o deputado Majorel, escrotizado dentro da Câmara, sacaneado, gozado. Uma porra no deputado. 513. Eu não consigo entender, né? Como alguns não entendem o que está acontecendo. É isso mesmo, Jair Messias Bolsonaro? No curso das ações que respondeu no TSE sobre essa reunião, que o deixaram inelegível por 8 anos, ele disse que a reunião era apenas para falar das eleições, não para detratá-las. E no Supremo, na defesa que apresentou, ele disse que apenas se excedeu na retórica durante a reunião com os embaixadores. Mentira! Aqui fica claro que estruturou o discurso e falou o que queria falar. E tudo usando o palavreado chulo, cafajeste, sórdido. Palavrões e xingamentos escatológicos usados pelo presidente da República sem mesura e sem vergonha durante uma reunião ministerial num dos salões nobres do Palácio do Planalto. Sem perdão, senhores, mentiroso, cafajeste e frouxo. Enfim, um bufão. Sigamos. Cadê a porra da inteligência ali? Que não consegue ir lá e filmar o cara recebendo o dinheiro. A puta que pariu, porra. Que porra de inteligência que eu tenho? Coisas Armadas, a BIC, vocês estão inteligentes, que não tem um relatório do que aconteceu lá. Você não sabe. Eu fui no meio do povo, levando, correndo que levando uma guilhotina no pescoço, sem envenenado, um tiro nos coros. Não faz porra. Aqui, está tendo a primeira reunião de ministro aqui aquela reunião do Sérgio Moro. Aqui falou que a sessão foi secreta, caralho, porra, né? As consequências disso não é perder o mandato, não, pessoal. Não é perder o mandato. Perder uma eleição na democracia, tranquilo. A gente não pode perder a democracia numa eleição. Ahá! Aí o Bolsonaro, pegou pesado. Há falhas no áudio, são falhas da própria gravação feita por eles, mas fica claro que o presidente pagava de malandro que bate a carteira e grita pega ladrão. Ele dizia que não podia perder, abre aspas, a porra da democracia numa eleição, fecha aspas. Mas, por outro lado, estava querendo usar o aparato de Estado, a ABIN, o Exército, o Serviço de Inteligência da Aeronáutica, para gravar reuniões da oposição, para coletar imagens que incriminassem os adversários dele,
no caso Lula, que terminou vencendo a eleição, e depois embasar ações na Justiça Eleitoral, da qual ele desdenha. Caros ouvintes dessa reportagem em podcast, lembremos que nos Estados Unidos, em 1974, Richard Nixon renunciou à presidência porque operadores paralelos do esquema de informações da Casa Branca foram flagrados espionando um escritório do Partido Democrata no edifício chamado Watergate. Naquela reunião de 5 de julho de 2022, o brasileiro Jair Bolsonaro, presidente da República, reclamava com seus ministros porque a ABIN e as Forças Armadas do seu governo não tinham capacidade, competência ou qualidade para espionar a oposição a ele, ou seja, incitava-os a uma ilegalidade flagrante. Sempre, claro, com um palavreado chulo de bordel no fim de noite. Segue o baile. E a gente vê o Datafolha, né, mostrando isso. Por que o Datafolha mostra isso? Para quando abrir o resultado no primeiro turno, está o Lula, ganhou, está vendo? O Datafolha está certo. O Fachin fez uma reunião mês passado com aproximadamente 70 embaixadores e pediu no final que o seu respectivo chefe de Estado deve reconhecer imediatamente o resultado das eleições. Nós sabemos que, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Senhoras e senhores, sem comentários. Abre aspas. Se a gente reage depois das eleições, vai virar uma grande fogueira o Brasil. Fecha aspas. Isso foi dito 3 meses antes do primeiro turno, 120 dias antes do segundo turno, 6 meses e 4 dias antes do 8 de janeiro de 2023. Bolsonaro havia perdido a eleição, tinha se recusado a passar a faixa ao sucessor democraticamente eleito e o Brasil, de fato, virou uma grande fogueira. Vamos em frente que tem mais. Eu sou a democracia. Teve agora do Reino Unido a mesma coisa. O sistema nosso é seguro, mas ninguém quer esse sistema eleitoral para o país dele. Ninguém quer. O tempo todo, observadores. O que o observador vai fazer aqui? Olhar o sistema eleitoral. Se fosse antigamente, no papel, tudo bem. O Barroso mente no Reino Unido, que a PEC lá, né, do Congresso era um voto em papel, um boneco de manobra. Claramente faz uma cara de pau e homem. Será que alguém tem algum vídeo dele por aí? Igual dos 4 ou 10 anos? Será que o pessoal não consegue entender que pelo menos um grande país está de olho no fazendão aqui que é o Brasil? Os interesses externos nisso, que é para sobreviver seu povo, está acima de tudo. Será que tem fraude dentro do TSE? Será que o ministro do TSE milhões de dólares cada um? Será que o outro ministro está ganhando 50 milhões de dólares? Será que a grana que tem nisso? Eu chutei um número aleatório. 3 ministros, 2 ganham 30 milhões de dólares e um ganha 50 milhões de dólares. Será que é isso? Só deixando claro, Jair Bolsonaro, enquanto presidente, estava insinuando para 18 de seus ministros, para 2 dos 3 comandantes militares, para 4 secretários executivos, para um deputado federal e 2 assessores, que ministros do Supremo Tribunal Federal levavam 30 milhões, 50 milhões de reais para prolatar sentenças da Corte Constitucional do Brasil. Acreditando que vai dar tudo certo no ano que vem, eu vou descer daqui na rua preso. Alguém tem dúvida que vai acontecer no dia 2 de outubro? Qual o retrato que vai dar às 10 da noite na televisão? Alguém tem dúvida disso? A gente vai entrar com recurso
no Supremo Tribunal Federal. Puta puta que pariu, porra! Ninguém quer virar mesa, ninguém quer dar um golpe, ninguém quer botar tropa na rua, fechar isso, fechar aquilo. Mas estão vendo o que está acontecendo. Vamos esperar o quê? Todo mundo vai se fuder. Não tínhamos dúvidas de que ele não tinha dúvidas de que perderia a eleição. Ali, 3 meses antes de os brasileiros irem às urnas, já trabalhava a anarquia nas ruas, fomentava uma falsa sensação de inconformismo e falava em golpe. Sim, já falava em golpe. Bolsonaro encerra sua explanação picante. O deputado Felipe Barros toma a palavra e faz perorações mentirosas sobre como seria fácil fraudar as urnas eletrônicas. O então ministro da Justiça, Anderson Torres, pede para falar. Começa de forma desassombrada. Escutem com atenção. Depois dele, Bolsonaro retoma a palavra. Também é um assombro. Eu queria pensar numa frase que a gente colocou aqui embaixo do verdadeiro. E me exemplo para mim, eu grande exemplo para todos nós. Todos vão se fuder. Isso aí, essa. Quero deixar bem claro isso. Porque se eu não estou dizendo que o cara pensa no que pode fazer, previamente, todos vão se fuder. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou vendo isso se organizando. Eu digo que a Polícia Federal ela está trabalhando, por exemplo, hoje, dentro da Polícia Federal, eu já sei quem vai ser o jogo já sobre ganhar. Já sei como que eles vão trabalhar na Polícia Federal, a gente tem conversado sobre isso. Eu vou ter que tomar providência. E tenho certeza que não vou ficar sozinho nessa guerra aí. Que está em jogo. É todo mundo aqui, é eu, minha família. Inclusive a fraude não é só para presidente. Nós conseguimos muita coisa, não dá para falar aqui agora, em cima de pessoas preocupadas com a eleição no seu respectivo para Senado ou governo do Estado. A fraude vem geral, vamos assim dizer. Se aparece o Lula com 51% no dia 2 de outubro, acabou, pô. Ou a gente reagir vai ser um caos, vai pegar fogo o Brasil. Agora a gente vê o povo do meu lado, alguns ministros têm me acompanhado de viagem, o povo chorando, não é porque está vendo o Bolsonaro, não, pô. Está vendo um cara que o povo entendeu o que está acontecendo e vê em nós uma esperança para mudar isso aí, não deixar acontecer. A cagada que deu nas eleições, com o hacker lá dentro. O Ricardão ficou 8 meses dentro da casa do cara, o cara não viu. Ele ia de noite tomar cerveja, botou na geladeira à tardinha, à noite, né? Botou uma cerveja de madrugada, não tinha mais cerveja, o Ricardão tinha tomado, e eles não viram. 8 meses lá dentro. É o que nós estamos fazendo aqui. O TSE diz que os caras ficaram 8 meses lá dentro, com a senha do banco e a senha de outro cara ainda. Eu estou dizendo o que aconteceu. Sim, Lula apareceu com quase 51% dos votos nas urnas, mas no dia 30 de outubro, no segundo turno. Para ser exato, 50,83% dos votos. Foi o suficiente para dar a ele a vitória naquela eleição e conduzi-lo democraticamente para o terceiro mandato à frente da presidência da República. Bolsonaro, que muito antes dos dias de votação já se sentia derrotado, planejava desde sempre a criação de uma atmosfera caótica na sociedade. Ele é quem diz isso o tempo todo na reunião do dia 5 de julho de 2022. O general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, pede a palavra e suplica para o que se fala ali fique ali. Não sabe que a reunião estava sendo gravada por determinação do chefe dele e esculhamba a Justiça Eleitoral e a Comissão de Transparência do TSE, que era integrada, inclusive, por um representante dele. Vamos falar em outro lugar, senhores. A comissão é para inglês ver. Nunca essa comissão sentou numa mesa e discutiu uma proposta. É retórica, discurso, ataca a democracia e eles fazem o que tem que ser feito. E daí? Vamos ter um sucesso, um resultado, uma transparência, uma segurança, uma condição de dizer, não, realmente é mínima chance de fraude.
ou é grande a chance de fraude. Para encerrar, senhor presidente, eu estou realizando reuniões com os comandantes de força, quase que semanalmente. Esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos reuniões pela frente decisivas para a gente ver o que pode ser feito, que ações poderão ser tomadas para que a gente possa ter transparência, segurança, condições de auditoria e que as eleições se transcorram da forma como a gente sonha. E o senhor, com o que a gente vê no dia a dia, tenhamos o êxito de reeleger. Esse é o desejo de todos nós. Um momento, somente prestar atenção no que está escrito aí nessa matéria de 1º de julho. Fachin, auditoria não é instrumento para rejeitar as eleições. A fotografia que pintaram no dia 2 de outubro acabou, porra! Então, porque é mais claro do que isso? Nós estamos fazendo a coisa certa, mas o plano B a gente tem que botar em prática agora. Ah, é, Jair Messias Bolsonaro? 3 meses antes da eleição você já tinha plano B? Antes que você, caro ouvinte, tire as suas conclusões, escute a seguir a intervenção do então ministro da Corregedoria Geral da União, Wagner do Rosário, propondo uma forma de levar tensão à cena eleitoral e perguntando se a reunião estava sendo gravada. O general Braga Neto e Jair Bolsonaro balançaram os dedos indicadores em sinal negativo. Depois, pateticamente, Bolsonaro afirmou com convicção que a reunião não estava sendo gravada. Coisas de esquete de Os Trapalhões ou do desenho animado Pink e Cérebro. Foi comédia, mas eles se levavam a sério. Então, assim, eu acho que essa junção, Polícia Federal, Forças Armadas e CGU, a gente tem que fazer urgente. Urgente. Colocar as equipes, a gente chegar ao consenso. Isso aqui tem que ser porque não temos garantia disso. E aí já não é mais as Forças Armadas falando, são 3 instituições. A gente tem que se preparar para atuar em força-tarefa nesse negócio. Eu vou falar assim, Dentro falando do TCU, a reunião está sendo gravada? Não. Tá? Não. Está sendo gravada? Eu mandei gravar a minha fala. Tá, beleza. O TCU já soltou o relatório dizendo que as urnas são seguras. Não tem mais, o relatório não dá. Como é que é? O TCU já soltou um relatório dizendo que as urnas são seguras. Sim. O relator Qual foi o ministro encarregado desse relatório? Foi. Olhe para minha cara, por favor. Todo mundo olha para minha cara? Acho que não tem bobo aqui. Pô, mais claro do que está aí. Mais claro. Impossível. Encaminhando-se para o fim daquela celebérrima reunião do golpe, Jair Bolsonaro retoma a palavra e volta a sugerir a seus ministros, aos comandantes das Forças Armadas, que ministros do Supremo Tribunal Federal eram corruptos e amealhavam 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões por pareceres ou por sentenças. Ouvido em juízo, já como réu, pediu desculpas por aquelas aleivosias. O pessoal perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin, os caras não têm limite. Eu não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Barroso está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre Moraes já sabe do evento da pregressa dele. O Barroso, vocês sabem também. Carlos Batisti, se eu paro no Brasil aqui, no pedido do Moro, dá para ter hoje o Batisti aqui, que teria uma liminar lá na base aérea, lá do BJ, né, do Batista Junto, para bater o cara aqui. Vocês sabem o que está acontecendo. Achando que esses caras estão de brincadeira. Ah, vamos lá, não estão de brincadeira. O que está em jogo é o bem maior que nós temos enquanto estamos aqui na Terra, a porra da liberdade. Olha o que esses caras fizeram, o erro que eles cometeram foi botar as Forças Armadas dentro da Comissão
de transparência eleitoral. Eles cagaram o pau aí, erraram. Isso acontece em guerra, né? Que o sul da guerra aí, dá um momento, um vacilo do cara da frente lá, porra, perdeu a guerra, pô. Agora nós vamos. O que Deus, o pessoal tem uma passagem bíblica que diz o seguinte: o que for possível você fazer, você faz. Se não for possível, entregue nas mãos de Deus. Todos nós estamos sendo provados agora. Quem não acredita em Deus aqui, tem uma minoria, não tem problema nenhum. A maioria acredita em Deus. Vai na missa, vai no culto, reza um Pai Nosso de manhã, quando sai de casa, todo dia. Eu faço o Pai Nosso todos os dias sai de casa. E o que eu aprendi, né? Peça para Jesus te levar a Deus. O que eu mais peço. No trecho que você vai ouvir a seguir, Jair Bolsonaro, incumbente no cargo de presidente da República, esbraveja para ministros, assessores e para, abre aspas, seus militares, fecha aspas, não tem que ter escrúpulos com a justiça ou com a justiça eleitoral. A juíza não tinha palavra que está lá. É o que o puxadinho do Supremo está fazendo aí. Puxadinho do Supremo. Não tem que ter escrúpulo para esses caras aí. É só ver a vida pregressa dele, o que eles têm feito. Diga pra gente, o que eu ouvi dizer agora há pouco? Mais 4 caçados no Paraná, além do Francisquini, mais 4 agora é caçado. 4 caçadores. É porque não teve cota para mulher no outro partido? Inventa um motivo qualquer. É igual parada Maquia Militar, sabe disso, né? A 5 minutos do fim da reunião, Jair Bolsonaro passa a palavra ao general Mário Fernandes. Depondo como réu no STF, covardemente, Bolsonaro disse conhecer apenas vagamente Mário Fernandes, seu antigo cadete na Escola de Formação do Exército em Agulhas Negras. Disse que ele estava ali porque representava o ministro da Secretaria-Geral de Governo, que estava ausente. Mário Fernandes, acusado pela Procuradoria-Geral da República de ser um dos mais ousados e entusiasmados dos golpistas contra o Estado Democrático de Direito, fala em solução radical caso as coisas não aconteçam como eles querem. Fala em 1964, em ter de volta uma junta militar, como a dos Três Patetas, de 1969, e em, abre aspas, assumir um risco de conturbar o país, fecha aspas. E isso ainda em 5 de julho de 2022. Escutem com atenção. Alguém quer discutir alguma coisa sobre eleições? Foi não, fala, Mário. Desejo bom dia a todos. Eu só queria fazer uma colocação. Eu tenho visto vários governos do entorno do Brasil, a nossa América Latina, que, sem papas da língua, tem dito e com plena liberdade, sem medo algum, o que precisam fazer e o que desejam e o que vão fazer. Eu concordo claramente com o que os ministros da AGU e CGU fizeram, mas eu acho que não existe o verbo precisando. Vai ter. O ministro da AGU foi muito correto ao dizer que a eleição reflete sobre os 3 poderes. Eu acho que esse é o argumento principal. Em se dizer, ela vai ser acompanhada pelos 3 poderes. E ela vai ser acompanhada pelos 3 poderes. E, presidente, com todo respeito, claro, mais como militar, hoje, como missionário, nós temos que ter um prazo para isso acontecer por parte do Judiciário, do TSE, e uma previsão de uma próxima reunião para alternativas se isso não acontecer nesse prazo. Porque eles têm sido muito ágeis, muito hábeis, melhor dizendo, em trocar espaço por tempo. E daqui a pouco nós estamos nas vésperas do primeiro turno. E aí, com a própria pressão internacional, a liberdade de ação do senhor e do governo vai ser bem menor. A população vai começar a acreditar. E não, então está tranquilo. O governo não tomou uma medida mais radical, está tranquilo. Então, eu acho que, realmente,
Nós temos que ter um prazo para que isso aconteça e não para que eles raciocinem que é importante avaliar essa possibilidade, mas principalmente para que uma alternativa seja tomada, como o senhor bem disse, antes que aconteça. Porque no momento que acontecer, o que vai? É 64 de novo? É uma ajuda do governo? É um governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? Que isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado. E eu não estou falando dos nossos postos, não. Estou falando do país como um todo. Todo o planejamento estratégico vai ser desarticulado. Então, tem que ser antes. Tem que acontecer antes. Como nós queremos, dentro de um estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco de conturbar o país, pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior na conturbação do DNA. Quando a fotografia lá for de quem a fraude determinou. Muito obrigado. Você está ouvindo Os Golpes do Bufão, segunda temporada das reportagens em podcast Trapaça. Naquele momento, numa intervenção de 3 minutos e 18 segundos, o general Mário Fernandes deixou no ar a estratégia de passar por cima do resultado das urnas para impor a vontade daquela minoria de golpistas que estava apegada ao poder. Ele havia sido comandante da Tropa Especial Kids Pretos, unidade operacional das Forças Armadas que atuam em guerras sujas usando técnicas de infiltração e de sabotagem. Mário Fernandes foi preso preventivamente no dia 19 de novembro de 2024, junto com o general Braga Neto. Foram presos porque ficou evidente, no curso das investigações, que atuavam para intimidar depoentes, atrapalhar a justiça e tentar esconder as provas da autoria do plano bizarro de golpe de Estado, denominado Punhal Verde e Amarelo. O delírio golpista do Punhal Verde e Amarelo passava pelo assassinato do presidente eleito em 2022, Lula, do seu vice, Geraldo Alckmin, e do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. 7 de novembro de 2022. Havia uma semana, as urnas deram seu veredito. Lula foi eleito para um 3º mandato. Mário Fernandes escreve, então, uma mensagem de WhatsApp para o general Freire Gomes, comandante-geral do Exército. Nela, fala da necessidade de ocorrer um, abre aspas, evento disparador como no passado, fecha aspas. Na reunião do golpe, em 5 de julho daquele ano, Fernandes já havia dito que podia haver algo como, abre aspas, 1964, junta militar, fecha aspas. Freire Gomes também estava naquela reunião do golpe, ou seja, sabia o contexto do tal evento disparador pedido pelo subordinado. Na mensagem de WhatsApp, Mário Fernandes ainda apelou para seu comandante, que lhe fez ouvidos moucos, dizendo o seguinte, entre aspas, é agora ou nunca mais, comandante? Não foi. No dia 9 de novembro de 2022, o general Mário Fernandes imprimiu as diretrizes e a estratégia do tal plano Punhal Verde e Amarelo na impressora do gabinete presidencial. A cópia desse plano impresso naquela impressora, e se sabe que foi a impressora privativa do gabinete presidencial, porque perícias técnicas determinaram isso, foi apreendida na casa de Fernandes quando ele foi preso.
O plano de golpe enumerava o armamento necessário para a realização de atentados por todo o país, sobretudo em Brasília, sede do poder. O rol de equipamentos pedidos pelo Punhal Verde e Amarelo incluía metralhadoras, granadas, pistolas e iPhones. Na última semana de 2022, quando Jair Bolsonaro já tinha decidido fugir para Orlando, nos Estados Unidos, Mário Fernandes escreveu outra mensagem de WhatsApp, dessa vez para Mauro Cid. Meu amigo, estamos em uma luta ferrenha para que esse bendito decreto seja assinado. O decreto era a declaração de estado de sítio por parte de Bolsonaro, ainda como presidente da República, a fim de que o poder pudesse ser ocupado como ele queria, como em 1964, por uma junta militar, como na ditadura. De volta àquela reunião do golpe de 5 de julho de 2022, porque ela não terminou com a intervenção do general Mário Fernandes. Outro general, Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, pediu a palavra. Numa brevíssima intervenção, deixou claro que todos ali sabiam que estavam cometendo crimes em série contra a democracia, contra a Constituição, contra a vontade popular que se expressa nas urnas. Ouçam o gran finale de Augusto Heleno. 2 pontos para tocar aqui, presidente. Primeiro, o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da ABIN. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é se vazar qualquer coisa. Então, general, eu peço que o senhor não fale, por favor. Eu peço que o senhor não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar. Então, a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a ABIN está fazendo? Bolsonaro cortou a fala do general Augusto Heleno, a quem sempre tratou como seu mentor intelectual. De fato, uma dupla de fazer inveja àquele desenho animado chamado Pink e Cérebro, da época de ouro do Cartoon Network, onde um ratão branco, alto, meio idiotizado, o Pink, obedecia sem questionar a planos mirabolantes de uma ratazana baixinha e perversa chamada Cérebro. A meta deles era dominar o mundo, subjugando o resto da rataiada. Quando o general Heleno deixou claro que a ABIN, que estava sob seu guarda-chuva, espionava a oposição, no caso Lula e o PT, e que aquilo não podia vazar, o Pink em questão, no caso Bolsonaro, teve um lampejo de lucidez e covardia e decretou o fim da reunião do golpe. Mas, para a história, já estava tudo ali, nesse áudio que escutamos em recortes especialíssimos. O vídeo foi a peça de resistência da operação policial apelidada Tempus Veritatis, Tempo da Verdade, deflagrada no início da manhã do dia 8 de fevereiro de 2024, véspera da sexta-feira de Carnaval. A Tempus Veritatis cumpriu 33 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão preventiva e 48 medidas alternativas. Uma delas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que além de ter tido seus endereços vasculhados pela PF, foi obrigado a entregar o passaporte à justiça. Estava impedido de sair do país. No expediente em que autorizou e fundamentou a operação, o ministro Alexandre de Moraes descreveu os principais trechos do vídeo em que Bolsonaro, estimulado por assessores, além dos comandantes militares, expôs a dinâmica de um golpe de Estado que pretendia dar. A justificativa era que as eleições brasileiras não foram democráticas.
Ficava claro ali que o Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto preparava-se para infiltrar agentes da Agência Brasileira de Inteligência no comando das campanhas eleitorais adversárias. – 18 de julho de 2022. 2 semanas depois da reunião do golpe, efetivamente ocorreu o encontro de Jair Bolsonaro com 47 embaixadores e representantes de embaixadas em Brasília. Tudo conforme o planejamento da dinâmica golpista deslindada em 5 de julho no Palácio do Planalto. Os embaixadores, por sua vez, foram recebidos no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Embaixadores com peso específico na geopolítica internacional, como os dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, da China, da Rússia, da Espanha, da Alemanha, da Argentina, do México, não compareceram. Alguns sequer mandaram representantes. A TV Brasil, canal público, transmitiu o evento, que era, ao mesmo tempo, uma agenda da campanha de tentativa de reeleição de Bolsonaro e dente da correia golpista na engrenagem montada pelo Gabinete do Estado de Exceção, criado pelo então presidente. Estamos a 3 meses das eleições. As propostas sugeridas pelas Forças Armadas praticamente estancam a possibilidade de manipulação de números, como sugere o próprio TSE, por ocasião das eleições de 2018. No Brasil não tem como acompanhar a apuração. Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também, segundo uma auditoria externa, pedido por um partido político, no caso o PSDB, em 2014. Temos quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém que foi votar no outro candidato e, porventura, apareceu o meu nome. Em setembro de 2021, o ministro Barroso, por portaria, resolve convidar algumas instituições, entre elas Forças Armadas, a participarem de uma comissão de transparência eleitoral. As Forças Armadas não se meteram nesse processo, foram convidadas. E, como foram convidadas, começaram a trabalhar para apresentar soluções, sugestões, para que o ocorrido nas eleições de 2018 não viesse a ocorrer novamente. Então, essa acusação que eu vazei dados, o inquérito, que é ostensivo, não tem qualquer classificação sigilosa, é uma acusação simplesmente infundada. Carece de base, de amparo legal. É uma acusação mentirosa. E se tivesse, estava errado. Porque quando se fala em eleições, se vem à nossa cabeça a transparência. E o senhor Barroso, também com o senhor Fachin, começaram a andar pelo mundo me criticando, como se eu estivesse preparando um golpe por ocasião das eleições. É exatamente o contrário o que está acontecendo. Nós temos um sistema eleitoral que apenas 2 países no mundo usam. No passado, alguns países tentaram começaram até a usar esse sistema e rapidamente foi abandonado. Repito, o que nós queremos são eleições limpas, transparentes, onde o eleito realmente reflita a vontade da sua população. Os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fontes, com senhas e muito à vontade dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E diz ao longo do inquérito que eles poderiam
alterar nome de candidatos, tirar voto de um, transferir para outro. Ou seja, um sistema, segundo documentos do próprio Tribunal Superior Eleitoral e conclusão da Polícia Federal, um processo aberto a muitas maneiras de se alterar o processo de votação. Em 30 de junho de 2023, por maioria de 5 votos contra 2, o Tribunal Superior Eleitoral decretou a inelegibilidade de Jair Bolsonaro pelo prazo de 8 anos, até 2030. O motivo da inelegibilidade foi justamente a reunião com os embaixadores no Alvorada. Nela, foram cometidas diversas condutas vedadas pela legislação. Ao julgar os crimes cometidos ali, quando um presidente da República, no exercício do cargo, desdenha da democracia e das instituições do país que deveria liderar, Alexandre de Moraes foi duro e direto. Não são opiniões possíveis, são mentiras, são notícias fraudulentas. Abre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal, inclusive inquérito que o investigado, então presidente, quebrou o sigilo e a investigação na Polícia Federal. O inquérito na Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições, falou que tinha invadido tudo. Mentira! Tudo começa ainda, entre aspas, tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral e o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Mentira! Todos sabemos, primeiro, que as urnas são offline, as urnas não são online. Tudo querendo insinuar fraude. Segundo o TSE, ainda, o investigado, os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fonte, com senhas e muito à vontade dentro do TSE. Mentira! Assim como é mentira quando diz que o código-fonte não foi divulgado. O código-fonte ficou 1 ano para todos os partidos políticos, todas as organizações, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas. Outra mentira, um encadeamento de mentiras, de notícias fraudulentas. Bolsonaro reagiu à sentença do TSE em entrevista concedida à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, logo depois da decretação de inelegibilidade. Reunião com embaixadores. O que aconteceu? Eu a fiz em julho do ano passado. Por que a fiz? Porque 2 meses antes, o senhor ministro Edson Fachin, do Supremo, que também compunha o Tribunal Superior Eleitoral, fez a reunião e aproximadamente 60 ministros compareceram. E é esquisito o que eu vou falar aqui, né? E ele terminou a sua reunião dando o seguinte recado: senhores embaixadores, então logo o TSE anuncia os números das eleições, vocês façam gestões junto aos seus respectivos chefes de Estado para anunciar o resultado das eleições. Esquisito isso aí, né? Parece que ele vislumbrava a vitória do outro lado. Eu disse, parece. Bem, quando ele fez isso, e a competência de reunir com embaixadores é uma política privativa do presidente da República. Fiz a mesma coisa, chamei os embaixadores e conversei com eles sobre o nosso sistema eleitoral. Aqui vai um Bolsa Memória para você, cara ouvinte, caro ouvinte, de nossa reportagem em podcast Os Golpes do Bufão. A urna eletrônica foi desenvolvida no Brasil, tanto o software dela, ou seja, o programa, quanto o hardware, ou seja, aquela caixa com um desenho semelhante a uma televisão antiga ou a um mini-forno de micro-ondas. Elas foram utilizadas pela primeira vez em 1996, nas eleições municipais daquele ano, e em menos de 40% dos municípios brasileiros. Usando tecnologia genuinamente nacional, comprovadamente segura e resiliente a tentativas de fraudes eleitorais,
as urnas eletrônicas são hoje adotadas em todo o país. Criada na esteira da Revolução de 1930, quando evidências de fraudes eleitorais convulsionaram o país e levaram Getúlio Vargas a liderar um levante, depor o governo de plantão e assumir o poder, a justiça eleitoral brasileira construiu uma história de respeito e confiança junto à sociedade e às demais instituições republicanas. Nada permite e muito menos justifica o enxovalhamento de nossas urnas, de nosso sistema eleitoral, por ninguém. – 25 de agosto de 2022. Dia do Soldado, Dia do Exército. Data também em que a ministra Maria Tereza de Assis Moura tomou posse na presidência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A efeméride é relevante e vem ao caso porque foi ela quem fez Augusto Aras e Dias Toffoli relembrarem, em conversas mantidas durante a apuração do livro O Procurador, o porquê de o 25 de agosto de 2022 ter sido tão emblemático para a esteira golpista que se desenrolava no país. Vencidos os salamaleques do quartel-general do Exército, quando foi celebrada a memória de Duque de Caxias, patrono da tropa, o general Freire Gomes, comandante do Exército, trocou análises de conjuntura com o brigadeiro Batista Júnior, comandante-geral da Aeronáutica. Os dois eram desafetos de Braga Neto. No curso das investigações da Operação Tempus Veritatis, foram flagradas mensagens trocadas entre o ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice de Bolsonaro com outros oficiais. Nelas, Braga Neto dizia que Freire Gomes era, abre aspas, omisso, indeciso e até cagão, fecha aspas, por não conceder tropas para executar a estratégia traçada na reunião do golpe de 5 de julho. O almirante Garnier, empolgado com os mesmos cenários que preocupavam o general e o brigadeiro, não fez parte de toda a conversa da cúpula militar. Freire Gomes e Batista Júnior telefonaram para o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Pediram uma reunião urgente, ainda naquela noite. Aras disse que ia à posse da ministra Maria Tereza de Assis Moura, no STJ, mas não refugou. Pediu apenas para que a conversa fosse o mais cedo possível e disse que levaria outra pessoa. Era o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Toffoli e Aras chegaram atrasados à posse de Maria Tereza de Assis Moura naquela noite. O encontro dos três militares, o almirante Garnier também foi, ocorreu numa casa do Lago Sul, em Brasília, na região da Península dos Ministros, a QL12. Os comandantes do Exército e da Aeronáutica foram explícitos e didáticos ao relatar o desconforto que sentiam ao pressentirem cenários de golpe de Estado. A palavra golpe não foi utilizada nos relatos, mas o contexto descrito a deixava implícita. Almir Garnier divergia dos outros dois. Naquele encontro, ao menos, se falou de estado de sítio. A certa altura, quando o encontro do dia 25 de agosto de 2022 já se encaminhava para o final, porque Aras e Toffoli iam à posse da nova presidente do STJ, o Procurador-Geral da República fez questão de deixar claro para os comandantes militares. Espero que o presidente da República saiba que não existe essa história de meu exército, minhas forças armadas. No fim de tudo, de fato, o comando é de vocês. E vocês não servem ao governo, a nenhum governo. Forças armadas são órgãos de Estado. Augusto Aras não ouviu resposta.
O general Freire Gomes decidiu, naquele momento, que oficiais generais da confiança integral dele seriam despachados para tomar a temperatura da adesão aos discursos e apelos antidemocráticos nos comandos regionais. O objetivo era assegurar que nenhum dos subordinados diretos imitaria o Mourão Filho de 1964. Vale aqui mais um Bolsa Memória. Na manhã de 31 de março de 1964, o general Olímpio Mourão Filho, comandante da 4ª Região Militar abrigada em Juiz de Fora, Minas Gerais, sublevou as tropas sob seu comando e ordenou que marchassem para a fronteira com o Rio de Janeiro. O ato intempestivo precipitou a deposição do presidente João Goulart e o início da ditadura militar que se abateu sobre o país por 21 anos. No conluio golpista formado 60 anos antes daqueles ricochetes e estrebuchos golpistas do dispositivo bolsonarista, a data marcada para se detonar a sublevação era 2 de abril. De volta a 2022. Tendo por base os relatos dos generais enviados aos principais quartéis do país, o general Freire Gomes negou a concessão de estrutura militar formal aos devaneios de Bolsonaro. A estratégia surtiu efeito moderado, porém foi o suficiente para impedir maiores ousadias do presidente que tentava a reeleição. O 7 de setembro de 2022 foi menos provocativo do que o de 2021. As relações entre os comandantes do Exército e da Aeronáutica, com o presidente da República e com o candidato a vice na chapa dele, Braga Neto, seguiram tensas até o fim do processo eleitoral. Freire Gomes não permitiu o envolvimento de militares de suas tropas na sabotagem ao pleito montada pela Polícia Rodoviária Federal no Nordeste. Batista Júnior mandou desmentir que a aeronáutica não levaria urnas eletrônicas às localidades mais ermas do país. – 7 de setembro de 2022, bicentenário da independência. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, foi o único chefe de Estado estrangeiro presente às festividades turvadas pela mistura entre data nacional e campanha política. A agenda de Bolsonaro se dividiu entre Brasília, pela manhã, e Rio de Janeiro, à tarde. Na esplanada dos ministérios, em Brasília, as ausências dos presidentes Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, de Rodrigo Pacheco, do Congresso, além de Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, eram dignas de nota. Jair Bolsonaro estava isolado. O empresário Luciano Hang tomou o lugar do presidente português na posição imediatamente ao lado do presidente brasileiro. Em novo discurso dando vezo a perversidades machistas, algo que havia se tornado comum no curso da campanha, Bolsonaro pediu aos apoiadores dispersos pela esplanada para compararem as primeiras-damas. Fez menção direta a Michele Bolsonaro e a mulher de Luiz Inácio Lula da Silva, a socióloga Rosângela da Silva. Também usou o palanque para criar um neologismo de mau gosto e de cunho sexual. Afirmou-se imbrochável. Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras damas. Não há o que discutir. Uma mulher de Deus, família e ativa na minha vida.
Não é ao meu lado, não. Muitas vezes ela está na minha frente. E eu tenho falado para os homens solteiros, para os solteiros que estão cansados de serem felizes. Procure uma mulher, uma princesa, se case com ela, para serem mais felizes ainda. Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida. Obrigado pela missão. Imbrochável, 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 imbrochável. De Brasília, Bolsonaro voou para o Rio. O desfile militar da cidade tinha sido estrategicamente deslocado da Avenida Presidente Vargas, no centro, para a praia de Copacabana, na Zona Sul. A ideia era converter tudo em palanque de campanha, e conseguiram. Ao falar por pouco mais de 15 minutos em Copacabana, ele concentrou os ataques à esquerda, fez referência a governos de outros países e ao adversário Luiz Inácio Lula da Silva. Mais uma vez, como anteviu o cientista político Marcos Nobre na entrevista citada no primeiro episódio deste podcast, Jair Bolsonaro se preparava para não reconhecer o resultado das urnas e dar um autogolpe. No discurso, referindo-se a Lula, disse que, abre aspas, esse tipo de gente tem de ser extirpada da vida pública, fecha aspas. Escutem. E sabem também como funciona o Supremo Tribunal Federal. O conhecimento nos faz ganhar alturas. Esse tipo de gente tem que ser extirpado da vida pública. Eu peço a vocês que não tentem convencer um esquerdista. Faça o contrário. Fale para ele convencer você a ser esquerdista. Hoje estive em Brasília com os empresários acusados de golpista. Pelo amor de Deus, estamos ao lado dessas pessoas que nada mais tiveram do que a sua privacidade violada. Nós não queremos que isso aconteça com vocês. Nós queremos que vocês cada vez mais tenham liberdade para decidir o seu futuro. Sabe que esse governo defende a família brasileira. E o que é mais importante, é um governo que deve lealdade ao seu povo. Eu irei para onde vocês apontarem. Tenho certeza, teremos um governo muito melhor numa nossa reeleição, com a graça de Deus. Os brasileiros foram às urnas 2 vezes em outubro de 2022 para escolher quem seria o presidente da República Federativa do Brasil nos 4 anos seguintes. O primeiro turno ocorreu no dia 5, o segundo no dia 30. Vamos lá, temos os números agora aqui no telão. Para presidente, até o momento, com 66,87% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro ainda lidera, com 50,01%. E Lula do PT tem 49,99%, ou seja, a diferença é de 0,02%. Vamos lá, só para a gente mudar. Virou o dado agora. Tivemos essa virada que estava se desenhando pela apuração de alguns estados onde Lula tinha mais votos. 67,76% das urnas apuradas. Nesse momento, Lula tem 50,01%, inverteu o percentual, né? E Jair Bolsonaro do PL com 49,99%. Às 19 horas e 57 minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela, a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT,
na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. Será o 3º mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renato. Dia 30 de outubro de 2022. Foi um tenso domingo de eleições. As urnas abriram às 8 horas da manhã em todo o país. Esperava-se a repetição da rotina de tranquilidade na frequência equilibrada do comparecimento às sessões eleitorais, como o Brasil aprendeu a fazer desde a redemocratização a partir da campanha presidencial de 1989. Mas as ameaças de não aceitação do resultado eleitoral, operações ditadas a partir do próprio Palácio do Planalto, imbuído daquele espírito antidemocrático e revanchista que testemunhamos na reunião do golpe de 5 de julho de 2022, produziram uma atmosfera de tensão e desequilíbrio. Ouçam um flash da Rádio Bandeirantes de São Paulo, dado no meio do dia. Mais uma vez para Brasília, Natália Paz está chamando aqui, Joel, porque tem novidades em relação a denúncias de operações da Polícia Rodoviária Federal que chegaram ao Tribunal Superior Eleitoral, que se posicionou agora há pouco, né, Paz? Diga aí, boa tarde para você. Oi, Paz. Oi, Ana. Oi, Joel. Boa tarde para vocês. Um ótimo domingo de eleições para quem nos acompanha. A gente tem desdobramentos dessa situação, porque o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou há pouco que o diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, interrompa imediatamente operações da corporação sobre transporte público de eleitores neste domingo. Essa resposta de Moraes acontece após a coligação do PT, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, acionar o TSE. Isso aconteceu após a campanha alegar que a PRF estaria fazendo operações, principalmente no Nordeste, dificultando o transporte de eleitores. Lembrando que ontem o TSE já havia determinado que a PRF não fizesse operações no transporte público para não atrapalhar a votação. Aquela ação da Polícia Rodoviária Federal era parte da estratégia que o então ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que adotaria para evitar que todos, abre aspas, se fodessem, fecha aspas, como falou na reunião do golpe de 5 de julho. O ministro Alexandre de Moraes recusou sugestões de adiar o fechamento das urnas no Nordeste. Foi uma decisão correta, pois mexer nas regras eleitorais pré-estabelecidas poderia dar argumento aos golpistas para recursos judiciais. Moraes ordenou que o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, subordinado de Torres, fosse ao TSE explicar as operações no Nordeste. O delegado estava no cargo em razão da amizade com os filhos de Jair Bolsonaro. Vasquez escutou do presidente do TSE uma determinação direta, lacônica e sem espaço para explicações. Ou você libera já, a partir de agora, todos os veículos apreendidos e parados e deixa as pessoas irem votar, ou irá preso. A operação no Nordeste não tinha nenhuma justificativa técnica, apenas política. A Polícia Rodoviária Federal recuou, mas a apreensão de ônibus, carros e vans com eleitores no interior nordestino é um dos pontos centrais da investigação que flagrou o mecanismo de golpe de Estado que operava em moto contínuo durante o período de Jair Bolsonaro na presidência da República. Não foi uma campanha de um homem contra outro homem, de um partido contra outro partido. Foi a campanha de um conjunto de pessoas que amam a liberdade e a democracia contra o autoritarismo que gastou mais dinheiro e usou mais a máquina do que qualquer campanha em qualquer momento da história. Então eu quero dedicar essa vitória à democracia e ao futuro do povo brasileiro.
5 horas da tarde em ponto. As urnas estão fechadas. Quem já está nas sessões eleitorais ainda poderá votar. Acho que é o caso deles. Já começou a apuração. 5 horas, 2 minutos ao vivo, que a gente está com os dados do TSE em tempo real. Aparece agora com 50,10% dos votos válidos. No decorrer das horas, a gente vai vendo essa mudança na apuração do TSE. Nós temos agora, às 6 horas e 38 minutos, mais de 60% das urnas apuradas no Brasil para presidente da República. Vim aqui esperançoso, mas com bastante medo da reeleição do Bolsonaro, mas estou aqui com 90% de expectativa da eleição do Lula hoje. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de virar e passa à frente de Bolsonaro nos votos nacionais. Com 67,76% das urnas apuradas, Lula passa à frente de Jair Bolsonaro. Nunca na minha vida nós enfrentamos uma batalha em que o adversário usou uma verdadeira indústria de fake news que mentiu 24 horas por dia e que não trabalhava mais para governar para 215 milhões de brasileiros. Eu vou governar para todos, sem distinção, sem olhar se é rico ou se é pobre, sem olhar se é de esquerda ou de direita, mas as pessoas têm que saber, embora eu vá governar para todos, são os mais necessitados que irão receber a política mais influente do meu governo. Eu quase que fui enterrado vivo nesse país. Eu considero o momento que eu estou vivendo quase que uma ressurreição. Eu recuperei. Eles pensavam que tinham me matado. Eles pensavam que tinha acabado com a minha vida política. Eles me destruíram contando mentira a meu respeito. E graças a Deus eu estou aqui, firme, forte e amando através e apaixonado pela minha mulher. Jair Bolsonaro não reconheceu o veredito das urnas. Nem naquela noite de 30 de outubro, nem no dia seguinte, nem nunca. O golpe seguiria em marcha, exatamente como antecipou com clarividência Marcos Nobre. Abre aspas. O objetivo dos bolsonaristas é diminuir ao máximo a margem em relação à candidatura Lula para criar um clima necessário para um golpe. O objetivo dele não é eleitoral. A eleição é só mais um dos elementos do cronograma do golpe. Fecha aspas. E a grande infâmia veio, como você ficará sabendo no 4º e último episódio de Os Golpes do Bufão. Nele, revelaremos os bastidores dos últimos 60 dias de Bolsonaro no poder, quando ocorreu a derradeira tentativa de impor estado de sítio, de criar uma baderna generalizada no país para desprezar o resultado da eleição e fazer o presidente derrotado, golpista, chamar a sua GLO, uma garantia da lei e da ordem que impusesse ao Brasil uma nova junta militar antes da posse de Lula, que ocorreria em 1º de janeiro de 2023. Esta reportagem é escrita e narrada por Luiz Costa Pinto, da plataforma Brasília. Apresentação de Marcela Franco. Tem trilha sonora de Gá Setúbal e Luiz Santiago Málaga. Edição e mixagem de Kleber Araújo, todos da Tímpano Produção e Áudio Design. Agradecemos aos canais Jovem Pan, SBT News, G1, STF, Jornal O Globo, CNN Brasil, Rádio Itatiaia, Go For It e Rádio Bandeirantes. Ouça amanhã o 4º e último episódio, Fechou-se o Cerco.